Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois será dado a quem tem, e lhe será dado em abundância, mas a quem não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que falo a eles em parábolas, porque vê sem ver, e ouve se ouvir nem entender. Neles então se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão, enxergarão, mas não verão, porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouça com os ouvidos, não compreenda o coração, nem se converta, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vê, e seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes garanto, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. E com grande alegria que, iniciando hoje mais um encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas de todo o nosso Brasil, aqui perto, São Paulo e outras regiões que estão tão longe daqui, mas tão perto, ao coração de Deus. E no coração de Deus, todos nós nos encontramos perto, juntos, um dos outros. O Evangelho de hoje apresenta alguns elementos fundamentais para compreendermos a pedagogia de Jesus. O primeiro é que Jesus falava ao coração. As parábolas são narrações que nos tocam por serem ricas em imagens atemporais e sempre terem uma carga moral e simbólica muito forte. São um instrumento pedagógico muito utilizado na Bíblia, especialmente nos livros sapienciais, através de comparações narrativas ou descritivas, revela ou ilustra aspectos da vida, trazendo sempre uma verdade profunda que provoca o ouvinte. No capítulo 13 de Mateus, encontramos 7 parábolas e algumas explicações, como aquela que a liturgia de hoje nos propõe. As palavras de Jesus cativaram sempre seus seguidores. Os evangelhos conservaram cerca de 40. Certamente as que Jesus repetiu mais vezes, ou as que ficaram gravadas com mais força no coração e na memória de seus discípulos. Como ler essas parábolas?
como captar sua mensagem. Mateus nos lembra, antes de mais nada, que as parábolas foram semeadas no mundo por Jesus. Jesus saiu de sua casa para ensinar sua mensagem ao povo. E sua primeira parábola começa precisamente assim: o semeador saiu a semear. O semeador é Jesus. Suas parábolas são um convite para entender e viver a vida tal como ele a entendia e vivia. Se não sintonizamos com Jesus, dificilmente entenderemos suas palavras. O que Jesus semeia é a palavra do reino. É o que diz Mateus. Cada parábola é um convite a passar de um mundo velho, convencional e pouco humano a um país novo, cheio de vida, tal como o quer Deus para seus filhos e filhas. Jesus o chamava Reino de Deus. Se não seguimos a Jesus trabalhando por um mundo mais humano, como vamos entender suas parábolas? Jesus semeia sua mensagem no coração, isto é, no interior das pessoas. E é aí que se opera a verdadeira conversão. Não basta apregoar as parábolas. Se nosso coração não se abre a Jesus, jamais vamos captar sua força transformadora. Jesus não discrimina ninguém ao anunciar o Evangelho. O que ocorre é que os que são discípulos e caminham seguindo seus passos, a esses Deus lhes dá a conhecer os segredos do reino. Aos demais, não. Os discípulos têm a chave para captar o sentido das parábolas. Seu conhecimento do projeto de Deus será cada vez mais profundo. Mas os que não dão o passo e vivem sem fazer a opção por Jesus não entendem sua mensagem e acabam perdendo o pouco que escutam. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.